Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Maquilini. Essa é a nossa aula 15 de Matemática do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, começaremos a estudar um pouco sobre a geometria. Por volta do ano 3000 a.C., começaram a surgir as primeiras civilizações agrícolas, que, devido ao aumento de sua densidade populacional, passaram a viver não somente da caça, como era comum na Idade da Pedra, mas também de grandes plantações. Com essa mudança, a humanidade passou a ter as condições necessárias para começar um progresso científico, como a criação da escrita, a busca por novas tecnologias e um ambiente urbano. É nesse contexto que os egípcios, com suas pirâmides, e os babilônios, com seus jardins suspensos, fizeram grandes avanços na geometria, por exemplo. Artefatos arqueológicos, como tábuas de argila cozida e papiros, nos dão indicação disso. Bem, na aula de hoje, começaremos a estudar um pouco sobre os conceitos primitivos da geometria. Venham comigo! Bem, turma, nesse começo de geometria, vamos falar um pouco sobre os conceitos primitivos. São elementos básicos que utilizamos para compreender e construir os conhecimentos geométricos. O elemento mais básico de todos é o ponto. Suas características são as seguintes: não possui definição, nem forma, nem dimensão. Pode ser representado por um pingo ou uma bolinha. É representado por letras maiúsculas e auxiliam na localização no plano ou no espaço. Exemplo: posso localizar aqui no quadro a posição do ponto A, ou o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Simples, né? Outro conceito primitivo é a reta. Ela tem as seguintes características. Primeiro, é um conjunto de pontos. Segundo, é representada por linhas infinitas, letras minúsculas e são unidimensionais, dimensão única, ou elas existem no universo de uma dimensão só. Exemplo: posso representar aqui a reta R, a reta S e a reta T. Ok? Deixa eu fazer uma observação. Existem outras figuras unidimensionais, de uma dimensão só. A primeira delas é a reta, já vimos. É quando você faz uma linha que tem uma seta em cada extremidade, beleza? Indicando que ela não tem nem começo, nem fim. Agora, quando você tem uma semi-reta, é uma linha que tem começo, mas não tem fim. E por fim, tem o segmento de reta, que é uma linha que tem começo e tem fim. Um outro conceito primitivo que queria passar para vocês é o conceito do plano. É um conjunto de infinitas retas, bidimensional, logo possui duas dimensões, e podemos usar letras minúsculas do alfabeto grego, alfa, beta, gama e etc. Por exemplo, tenho aqui o plano alfa, e no plano alfa eu consigo marcar os pontos A, B, C, D e E também consigo marcar os outros elementos unidimensionais, como a reta, a semi-reta e o segmento de reta. Gente, todas essas ideias, elas são baseadas em axiomas. Axiomas, ou postulado, são ideias adotadas como verdadeiras, mas sem a necessidade de uma demonstração formal. Dizemos, por exemplo, que numa reta tem infinitos pontos, mas ninguém demonstra isso. A gente só aceita a ideia da reta ter infinitos pontos porque parece uma boa ideia. Entendeu? Isso é um axioma. É diferente de um teorema. Um teorema ou proposição é uma ideia aceita como verdadeira somente uma demonstração formal. Exemplo: só aceitamos o teorema de Pitágoras depois de a gente conseguir provar que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Entendeu? Axioma você aceita sem demonstração. Teorema você só aceita depois de uma demonstração. Deixa eu falar um pouquinho sobre ângulo agora. É a região do plano determinada por semirretas que possuem a mesma origem ou vértice. Exemplo: temos aqui o plano alfa, vou marcar o ponto O e os pontos A e B. A partir de O, vou marcar a semirreta OA. E a partir de O, a semirreta OB. O passa a ser o vértice desse ângulo.
esse ângulo tem duas regiões. Nessa região, temos o ângulo AOB interior. E nessa região, temos o ângulo AOB exterior. Vejamos agora ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos serão opostos pelo vértice se, e somente se, as semirretas de um forem opostas às semirretas do outro. Deixa eu dar um exemplo. Tenho aqui novamente o plano alfa, tenho a reta AD, concorrente à reta BC. Beleza? Retas concorrentes são retas que possuem apenas um ponto em comum. Vou chamar esse ponto em comum de O, e esse será o vértice. Perceba que se eu achurar essa região do plano e essa região do plano, elas são regiões que são opostas pelo mesmo vértice O. Dessa maneira, o ângulo AOB ele é equivalente ao ângulo COD. Entendeu? O mesmo aconteceria se eu achurasse essa região do plano e essa região do plano. Elas são opostas pelo vértice. Então temos aqui o ângulo AOC equivalente ao ângulo BOD. Unidades de medidas de ângulos. Aqui vamos falar do grau. O grau é essa bolinha. 1 grau é representado com 1 e essa bolinha ao lado dele. Tá joia? 1 grau é 1/360 de uma circunferência. É por isso que uma circunferência completa tem 360 graus. Também existem as subdivisões de um ângulo. A primeira delas é 1 minuto, representado por esse apóstrofo simples. 1 minuto é 1 com esse apóstrofo simples do lado. Esse 1 minuto representa 1/60 do grau. Dessa forma, 1 grau são 60 minutos. Ok? Ora, se a subdivisão do grau é 1 minuto, adivinha qual é a subdivisão do minuto? Exatamente, é o segundo. Aí já é utilizado um apóstrofo duplo. Então temos que 1 segundo é representado com 1 e esse apóstrofo duplo ao lado dele. 1 segundo é 1/60 de 1 minuto. Logo, 1 minuto são 60 segundos. Vejamos agora como classificar os ângulos. Podemos classificar um ângulo como um ângulo agudo, ou seja, todo o ângulo entre 0 grau e 90 graus. Por exemplo, tenho aqui o plano cartesiano, o vértice O e o ângulo AOB montado dessa forma, de tal maneira que 0 grau menor do que AOB, menor do que 90. Tudo bem? Temos também o ângulo reto. O ângulo reto é todo o ângulo equivalente a 90 graus. Novamente tenho aqui o plano cartesiano e o ângulo AOB, de tal forma que AOB é equivalente a 90 graus. Um outro símbolo para representar um ângulo de 90 graus é esse aqui, ó, um quadradinho com uma bolinha dentro. Quando você ver esse símbolo, você já sabe que se trata de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Outra classificação é o ângulo obtuso, todo o ângulo entre 90 graus e 180 graus. Acho que você já entendeu a ideia, né? Aqui está um exemplo de um ângulo que está entre 90 graus e 180 graus. E por fim, tenho o ângulo raso, todo ângulo equivalente a 180 graus. Nesse caso, é como se fosse meia circunferência. Ok? A OB é igual a 180 graus. Um outro tópico importante dentro de classificação dos ângulos são os ângulos complementares. É quando você tem a soma de dois ângulos que resulta em 90 graus. Aí dizemos que são ângulos complementares. Temos também os ângulos suplementares. Nesse caso, é quando temos dois ângulos cuja soma resulta em 180 graus. Bem, turma, vejamos agora alguns exercícios. Exercício 1. Determine o valor de x. Temos a seguinte situação. Temos o ângulo 4x menos 25 graus e o ângulo x. Perceba pelo símbolo que eles formam juntos 90 graus. Então são ângulos complementares.
podemos montar a seguinte expressão: 4x menos 25 graus mais x igual a 90 graus. Continuando os cálculos, temos que 4x mais x é 5x menos 25 graus igual a 90 graus. Somando 25 graus dos dois lados dessa igualdade, temos então 5x igual a 115 graus. E por fim, dividindo por 5 dos dois lados dessa igualdade, temos x igual a 23 e você circula a resposta. Uma outra situação. Temos aqui os ângulos 2x e 4x mais 30 graus. Percebam que agora eles formam 180 graus, são ângulos suplementares. A expressão fica assim: 2x mais 4x mais 30 graus igual a 180 graus. Continuando os cálculos, 2x mais 4x é 6x. Então, 6x mais 30 graus é igual a 180 graus. Subtraindo 30 graus dos dois lados dessa igualdade, 6x será igual a 150. E dividindo por 6 dos dois lados dessa igualdade, x será igual a 25. E você circula a resposta. Mais uma situação. Temos aqui os ângulos 2x menos 10 graus e x mais 20 graus. Percebam que nessa situação são ângulos opostos pelo vértice. A expressão fica assim: 2x menos 10 graus igual a x mais 20 graus. Continuando esses cálculos, x menos 10 graus igual a 20 graus. Logo, somando 10 graus dos dois lados, temos x igual a 30 graus. Exercício 2. Determine o complemento e o suplemento dos seguintes ângulos. Essa questão envolve ângulos complementares e suplementares. Letra A. 25 graus. Descobrir o complemento de 25 graus é descobrir qual é o ângulo que, somado com 25, dá 90 graus. É uma conta simples. Basta fazer 90 graus menos 25 graus. Entendeu? Então, o complemento de 25 é 75 graus e você circula a resposta. Já o suplemento é determinar o ângulo que, somado com 25 graus, dá 180 graus. Também é bem simples de fazer. Basta fazer 180 graus menos 25 graus, o que resulta em 155 graus e você circula a resposta. Veja agora a letra B. Na letra B, eu quero o complemento e o suplemento de 47 graus e 20 minutos. Nesse caso, você tem que escrever o complemento e o suplemento usando também mais duas casas para representar os minutos. Por exemplo, para achar o complemento de 47 graus e 20 minutos, basta fazer 90 graus e 0 minutos, subtraído por 47 graus e 20 minutos. Bem, se você se lembra de subtração, quando não dá para fazer a conta, você pega um emprestado do próximo número. Aqui funciona do mesmo jeito. Então, pegando um emprestado de 90, passamos a ter 89 graus e esse 1 grau, se você se lembra, são 60 minutos. Então, temos 89 graus e 60 minutos. Agora, basta fazer a subtração de forma normal. 60 minutos menos 20 minutos, 40 minutos. E 89 graus menos 47 graus, 42 graus. E você circula a resposta. Deu para entender? Olha só, quando eu for fazer o suplemento, o raciocínio é o mesmo, só que agora eu vou fazer 180 graus e 0 minutos menos 47 graus e 20 minutos. Pegando um emprestado de 180, 179. E 1 grau são 60 minutos, então vira 179 graus e 60 minutos. 60 minutos menos 20 minutos, 40 minutos. 179 graus menos 47 graus, 132 graus. Aí você circula a resposta. E por hoje, gente, #continua. Bem, turma, na aula de hoje, falamos um pouco sobre os conceitos primitivos da geometria. Não esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, continuaremos com esse assunto para fixar os conceitos vistos na aula de hoje. Até a próxima aula!